Boa tarde, meu nome é Marta Gomes. É um imenso prazer estar aqui na 21ª edição do Salão Frenilide, do livro para crianças e jovens. E hoje eu vou chamar aqui um ilustrador, designer gráfico, e que está com um livro aí super premiado. Ele vai conversar conosco sobre esse livro, que é o livro Clarice, texto do premiado Roger Mello, e ilustração do Felipe Cavalcante, que é ilustrador, design gráfico e mestre em poéticas contemporâneas. Então, vou chamar o Felipe Cavalcante aqui. Felipe... Faz parte. Esse aqui cai, inclusive, né? Esse livro foi lançado em 2018, foi escrito em 2017, né? Me corrige. E foi lançado a primeira edição em 2018 pela Global. E é um livro assim fascinante, não pode faltar nas bibliotecas, que fala de uma época. Não tem um tom panfletário, mas se percebe que é de uma época sombria da nossa história e que, hoje em dia, infelizmente, eles, né, como o Roger escreve aqui, eles, né, com pontos, eles estão por aí rondando, né, querendo caçar, pegar novos livros subversivos, né? E o Felipe vai contar mais um pouquinho do livro e da parte... Ele é produtor gráfico, ele fez o projeto gráfico, foi premiado pela Fundação Biblioteca Nacional. E nós sabemos que o projeto gráfico é super importante, né? Porque, a partir do projeto gráfico, ele escolhe tem onde o texto vai ficar, onde a imagem vai ficar, a tipografia, o tipo da fonte, a cor, tudo isso pode atrair ou afastar o leitor, né? Se você botar uma fonte preta numa página roxa escura, roxo escuro, pode afastar o leitor, né? Então, quem faz o projeto gráfico é muito importante, né? Esse trabalho dele, de onde você colocar os dedos, ter esse espaço, né? E ele é o ilustrador do livro. E nós temos essa concepção hoje em dia, que há muito tempo não tinham, né, de que o ilustrador é um autor também. Ele é um autor, né? Um autor de imagens, né? E, inclusive, o nome dele vem aqui como autor, junto com o Roger Mello, ilustrador, mas autor também, né? Então, o Felipe vai falar um pouquinho da Clarice, essa menina encantadora, e dessa parte gráfica também. Legal, Marta. Agradeço bastante. Acho que eu queria aproveitar esse momento inicial para expressar essa gratidão que é para mim participar desse livro. Agradecer especialmente ao Roger por fazer esse convite, por ter essa noção que você falou que é muito importante e acho que muito por ele ser ilustrador também, né? Essa noção de que é uma autoria compartilhada. E eu fiquei muito feliz com o convite que ele me fez para tomar conta do projeto gráfico, né? Tomar conta do texto, como o texto vai ser subdividido na página. Tudo isso é uma influência muito grande, e também das ilustrações. Então, agradeço especialmente ao Roger pelo convite, também à editora Global, porque é muito importante isso também, né? A editora, ela topou as ideias que a gente teve. Isso não é sempre que acontece, e é uma coisa de acreditar mesmo que o projeto gráfico, a qualidade da impressão, o tipo da tinta, de fato, interfere muito na qualidade final da mensagem, né? Em como é que o livro, de fato, vai acontecer. E também, obviamente, agradecer também à Frenilide pelo trabalho incrível, pelo convite, e por estar aí conseguindo fazer uma coisa que é muito difícil, muito trabalhosa e totalmente fundamental para a gente, assim, como população, sociedade. E
o Roger me fez esse convite para tomar conta desse livro, né, para dar forma a ele. E, para mim, foi um convite muito complexo, porque um interesse muito grande por trabalhar com isso é uma coisa que me alimenta muito. Entrar em contato com o texto, mergulhar nele, me alimenta, me faz entrar em contato com mundos diferentes. E na Clarice, especificamente, a gente chegou com essa complexidade para mim porque é um assunto que envolve muitas questões, assim, né? Ele se passa em Brasília, na época em que a ditadura militar estava em exercício, e ele é contado a partir do olhar da Clarice, que é uma criança que viveu nesse mundo. Então, pode passar o primeiro slide. Tem um texto no pós-fácil do livro, que é escrito pela Sandra Mello, que é minha mãe. E tem esse detalhe específico dessa história, que o Roger é meu tio, e eu tenho essa referência e influência dele muito grande na minha vida, porque, enfim, eu sempre li os livros dele, sempre tive contato com a forma como ele observa e se sensibiliza com o mundo. Isso, para mim, é uma influência muito grande, além da referência dos próprios desenhos, que eu acho realmente genial o trabalho dele, os assuntos, o mergulho que ele faz nos assuntos. Então, a minha mãe, que é a irmã dele, escreveu um texto para a Clarice, que é assim: quem é você, Clarice? Ela tentando entender, assim, porque o livro ele é feito de muitas histórias que a maioria delas aconteceram. O Roger, inclusive, fala que ele não teria capacidade ficcional de inventar coisas tão absurdas. As histórias mais absurdas, de fato, aconteceram. E elas envolveram uma tia nossa, próximo, minha avó, ele mesmo, enquanto criança, observando aquele ambiente, minha mãe observando. Então, para mim, a primeira complexidade inicial é entender quem é essa Clarice, né? De quantos fragmentos que ela é feita. E aí pode passar. Ele me convidou por estar muito envolvido com as histórias, mas também por ser uma pessoa de Brasília. E o Roger fala isso, que eu acho muito interessante, como peculiaridade de Brasília, que é uma cidade que ela acontece do desenho, ela é concebida pelo desenho. E só isso já é uma diferença total, assim, né? Pode passar. Aqueles primeiros rascunhos eram do Lúcio Costa, que foi o projeto que ganhou, né? Brasília foi um concurso e o projeto do Lúcio Costa ganhou. E ele era super visionário nesse sentido, assim, é só um texto super poético, e isso convenceu o júri na época. E eu acho interessante isso, né? Aqui tem uma maquete, né, do Congresso, e ali é o primeiro traçado que é feito da cidade, né, que é uma foto do Fontenelle tirada de avião, do primeiro encontro, que é um marco fundamental, né? Inclusive, no texto do Lúcio Costa, ele faz essa menção a dois eixos que se cruzam. Pode passar. Então, o Roger me pediu, no começo, assim, que a gente pensasse um pouco sobre esse olhar para Brasília meio cinematográfico. Porque Brasília tem essa peculiaridade, assim, né? Ela é muito plana, é feita muito de espaços abertos, ela tem um padrão de altura. Então, você não pode ter prédios muito grandes justamente para manter uma coesão de patrimônio, né? Então, aqui são algumas imagens do Arquivo Público de Brasília, que existe esse arquivo público que compartilha. Quem quiser pesquisar tem acesso a um grande arsenal de imagens da construção da cidade. E aqui são algumas delas para mostrar mais ou menos como é que eu fui fazendo a concepção desse livro, né? Que ele não se passa exatamente na construção de Brasília, mas é nesse momento inicial de concepção da cidade. Pode passar. Aqui, então, todas essas referências de época e de formas de vestir, os tipos de carro, foram coisas que eu fui pesquisando para entender mais ou menos quem que era essa Clarice, em que ambiente que se situava a história, né? Essa é a igrejinha de Brasília, que tem um painel do Atos Bulcão. Esse é o Cine Brasília, que logo no começo da cidade já tinha esse potencial, assim, né? O reconhecimento de um espaço para o cinema. E até hoje o Cine Brasília representa em Brasília uma resistência de toda uma cultura cinematográfica, assim.
E também é parte da história. Tem cenas que acontecem no Cine Brasília. Então, eu me senti um pouco nessa responsabilidade de mostrar um pouco para as pessoas alguma ambientação do que Brasília é, né? E também o que é mais difícil no trabalho de ilustração, sem entregar todas as informações, assim, deixar um espaço para que também as imagens que se completam na cabeça das pessoas sejam prioridade, né? Pode passar. Então, aqui, inclusive, Brasília tem essa peculiaridade, né? Ela continua em construção. Aqui são algumas imagens, de fato, do início da cidade, mas a gente que vive lá tem um pouco essa sensação assim, de que Brasília ainda está em construção, né? Tem esse potencial de começar uma coisa que não foi feita ainda. E aqui dá para ver bastante um grande lamaçal, que foi uma época de chuva. Brasília tem basicamente 2 estações, né? A minha filha fala, a gente chama de época da seca e época da chuva. Ela chama da época da seca e época da molhada, que é basicamente o que acontece na cidade, assim. E aqui esse barro vermelho, que a cidade é feita quase toda nesse barro vermelho molhado. Isso também é um elemento que acontece no livro. Fala sobre essa poeira que é constante no ar na época da seca. Pode passar. E esse tipo de coisa que aconteceu em Brasília, assim, né? Existia um córrego que foi feito aqui a barragem, que funciona inclusive uma hidrelétrica, e formou-se esse Lago Paranoá, que é uma ocupação arquitetônica e urbanística bem grande, que faz toda a diferença na cidade. Pode passar. Essa aqui é uma imagem, por exemplo, do tanto que o lago influencia a paisagem de Brasília, assim, né? Além da questão arquitetônica dos monumentos, das pontes, o próprio lago é um grande monumento, um grande trabalho urbanístico de arquitetura. E esse aqui é um caso peculiar do Lago Paranoá, que essa primeira foto aqui é uma vila que foi formada pelas pessoas que foram construir a cidade, e aconteceram várias vilas como essa. São a vila dos candangos, das pessoas que não tinham onde morar, vieram para ajudar a construir a cidade e acabavam formando essas vilas. E essa vila, especialmente, ela ficava num pedaço geográfico que foi consumido pelo lago. E aí tem essa história, né? Ela chama Vila Amauri, e avisaram as pessoas que o lago estava enchendo já em cima da hora. Então, as pessoas tiveram que ir embora, e hoje em dia essa vila se encontra submersa. Aquela outra foto verde ali é do ensaio de um fotógrafo que ele foi para a vila e ocupou ela e tirou várias fotos. E é um dos dados da construção de Brasília, assim, né? Ela nasceu como uma promessa, como um sonho, né? Essa coisa do desenho, que é utópico, mas, de fato, ela foi construída por um poder político muito grande, mas que mobilizou muitas pessoas para irem para a capital, nessa possibilidade de criar uma cidade do zero. Pode passar. E aqui é uma outra foto de um dos acampamentos, que vários desses acampamentos viraram cidades, e hoje em dia são cidades das regiões administrativas, né? E que criou uma identidade de Brasília que até hoje não é tão clara, que nós somos formados por pessoas de todos os lugares do Brasil. O sotaque de Brasília, muitas pessoas falam como é esquisito, esse sotaque que tem oxe, uai, sinistro, tudo misturado. Brasília tem essa peculiaridade, ela é formada por muitas pessoas, né? A posição geográfica nela do país tem essa intenção. E aí pode passar. E outra questão fundamental também para a gente começar a entender essa ambientação do cenário é que o livro se passa durante a ditadura, e a ditadura ocupou um espaço de tempo muito longo, né? E momentos diferentes da ditadura, momentos de mais repressão, momentos de mais adesão popular. E eu acho importante colocar essas 2 cenas, assim, né? O tanto que isso era uma coisa muito presente, e o que é mais assustador para mim, porque eu sou de uma geração que a ditadura é um fato consumado, estudado na história. Ela aconteceu, foi horrível, não sei o que. Mas eu acho que quando isso acontece, para mim, o mais assustador foi perceber que, para a maioria das pessoas, a vida continuou normal. Eu li na história uma coisa assustadora, mas quando você está vivendo, não é tão fácil de entender, né? A gente está, infelizmente, agora tendo a oportunidade de viver momentos tenebrosos que faz a gente pensar um pouco sobre isso. Assim, eles estão acontecendo, e é difícil, enquanto está acontecendo, entender de fato o que está acontecendo. Pode passar.
Uma coisa que o Roger traz também como concepção da cidade é porque, junto com essa ideia utópica que constrói a cidade do zero, como um lugar que tem um centro cultural, que tem um cinema público, também foram chamados nomes e pensadores de diversas áreas. Brasília é recheada de painéis, obras, esculturas, prédios assinados, e coisas que eu acho que são fundamentais para a concepção de uma formação visual e cultural de quem é de Brasília. Eu me sinto influenciado por isso, assim. E nomes que ele traz que são nomes incríveis. Por exemplo, essa aqui é a Maria Martins, que eu não conhecia, eu fui conhecer por causa do texto. E o trabalho dela é muito forte, tem diversas esculturas dela pela cidade, e isso acaba influenciando bastante na percepção de obra de arte para uma criança que tem isso como uma base, assim, né? Além da Maria Martins, pode passar diversos outros nomes, né? Eu coloquei aqui alguns só, o Atsubucão e o Burle Marx, porque essas parcerias, né? Uma pessoa faz o prédio, o outro faz o paisagismo, uma praça, que um faz a escultura, o outro faz os bancos, escolhe as árvores, elas acabam tendo uma influência muito grande, assim, de o que a cidade vira, mas principalmente a vontade que tinha de ter isso na cidade, né? Ter esse reconhecimento da importância da arte como uma coisa que é perene, né? Que não precisa estar só no museu. Pode passar. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Isso aqui, por exemplo, é um jardim suspenso do Palácio Itamaraty, que tem o paisagismo do Burle Marx e diversas esculturas. Essa dourada é uma que, inclusive, o Roger cita no livro, em um dos passeios, que é da Maria Martins. E tem diversas outras coisas, né? Tem os jardins do Burle Marx, tem painéis do Atsubucão, escadas, trabalhos diferentes. Isso tudo só para contar que, para mim, tem essa questão dos diversos artistas influentes como concepção cultural, e também o próprio Roger, que, para mim, como eu disse, é uma referência inegável, e que eu me sinto muito privilegiado de poder ter ela. E nessa foto daqui, o pessoal da minha família, na frente do Congresso, tem os três da frente, o mais baixinho é o Roger, a minha mãe do meio, meu tio Marcelo, aí tem atrás meu avô também. Isso num passeio que eles estavam fazendo turístico, né, vendo os prédios, para mostrar um pouco que, para mim, essa complexidade de entender quem é a Clarice passa por entender como é que é a concepção visual dessas crianças que viviam nesse momento, e também sabendo que essa criança que está narrando tem muita influência da cabeça do Roger, que é uma pessoa que tem, como já falei, assim, trabalhos que têm uma noção muito importante, uma noção muito grande da importância do conteúdo, de como acessar esse conteúdo. Por exemplo, o Carvoeirinhos, que fala sobre essa questão do trabalho infantil nas olarias, Meninos do Mangue, que ele fez os desenhos, todos os desenhos em cima de saco de lixo, com colagem, mostrando um pouco desse ambiente, né, que é morar nas palafitas. Então, para mim, trouxe isso. Assim, a Clarice, ela tem essa visão totalmente subversiva, que é feita de muitas dessas histórias passando pelo filtro do Roger também, né? Você pode passar. Então, acho importante falar dessa relação do poder dos livros. Assim, o Clarice, eu fui lendo e eu fui caindo essa ficha que é um livro que tem uma noção muito clara do como um livro pode ser perigoso e como isso é um potencial incrível. Tem diversas cenas, assim, né? Uma das primeiras cenas do livro fala da Clarice e do Tarso, que é um personagem também fundamental da história, que eles trocam as curiosidades, né? E eles estão num banco de trás de um carro com vários livros, e eles estão com a tia e a mãe indo se livrar desses livros, e a forma que elas encontram para se livrar dos livros é amarrar os livros em pedras e jogar da ponte, porque se não colocar pedra, o livro flutua. Então, já tinham tentado antes, já tinha dado errado, já era uma adaptação da ideia. E, além disso, antes, a outra possibilidade que o pessoal tentou para se livrar dos livros foi tacar fogo. E aí, quando faz fogueira, faz fumaça, e fumaça chama atenção. Então, não podia acontecer isso. Assim. E essas histórias todas do pessoal fazendo fogueira para queimar os livros, ela é verdade.
Inclusive, na Ler, quando eu apresentei o Clarice pela primeira vez, depois vieram pessoas falar, tipo, a gente levava um violãozinho para ficar tocando, fingindo que era Luarada. E então, o que acontece? As pessoas estão se livrando dos livros e as crianças que estão no banco do carro começam a pensar, mas por que eles estão se livrando dos livros? O que tem nesse livro de tão perigoso que está motivando as pessoas a quererem esconder ou se livrar deles? E eu acho que é o despertar dessa noção de que o livro é um objeto subversivo e perigoso. Eu acho que isso é essencial para começar a pensar na leitura como uma coisa de fato fundamental, né? O livro como esse objeto de acesso ao conteúdo e mergulho e interpretação e criação, né? Quem lê é também autor. Eu acho essa uma coisa muito importante. Assim. Para mim, quando eu faço os desenhos do livro, eu tento ao máximo respeitar. Quando eu vejo imagens incríveis, às vezes eu não hesito e desenho elas, mas às vezes eu fico me segurando para não estragar aquelas imagens que são mais incríveis na cabeça de cada um. O repertório que as pessoas carregam deixa aquilo mais legal, assim, e o próprio potencial da palavra, né, da escrita, eu acho mais potente às vezes. Então, passando sobre essa questão do poder dos livros, esse aqui são as cores, eu acho que vão ficar um pouco a projeção escurece um pouco, isso aqui é um outro tom, mas foram os primeiros rascunhos que eu fiz. Assim, eu peguei os álbuns de família, fiquei um tempão me debruçando sobre isso, assim, as indumentárias da época, os carros. E aí eu mostrei os primeiros rascunhos, mostrando umas pessoas e tal. E eu achei muito legal um comentário que o Roger fez, que eu estava começando a querer esboçar uma personagem para a Clarice, e ele falou, eu estou na dúvida se a gente precisa da Clarice como personagem desenhada. E eu achei isso incrível, porque daí ela pode ter várias caras, ela não precisa ter exatamente um biotipo, né? E eu achei isso muito mais legal, e isso me motivou a desenhar as imagens diferentes, como se fosse o ponto de vista dela. E, às vezes, o ponto de vista dela tem horas que é, de fato, um cenário, uma realidade, e tem horas que é imaginativo, tem horas que eles coexistem, as duas coisas, né? Pode passar. E essa daqui é uma das imagens iniciais do livro e que mostra um pouco esse momento de suspense, assim, né? Pedras, livros, carros. O livro todo ele é carregado de um suspense, assim, de um mistério, do que está acontecendo, por que alguns carros de polícia perseguem as pessoas, por que as pessoas amarram livros e se livram deles. Essa coisa da curiosidade na criança, o Roger consegue explorar de um jeito que eu acho muito incrível. Assim, de fato, uma virtude essa curiosidade, né? Me perguntaram mais cedo o que precisa para desenhar. Eu acho que a curiosidade é uma coisa muito importante. Assim. Hoje em dia, quando eu desenho uma coisa, eu uso o desenho como forma de olhar para a coisa, assim, porque às vezes quando eu passo o olho rápido eu não percebo tantos detalhes. Pode passar. Essa daqui é uma imagem que está falando justamente da tia jogando os livros da ponte. E aí também teve esse estudo, né? Eu fui a fundo perguntando para as tias, mas qual ponte que era? Qualquer ponte? Aí depois de umas 3 entrevistas eu descobri que era uma ponte específica de Brasília, que é a ponte do Bragueto, que é uma ponte meio baixinha, assim. Uns detalhes que faz parte da concepção do livro, essa investigação também, né? Não, só para mostrar que aquelas imagens lá, na verdade, são essas cores. São belíssimas, né? Mas que, infelizmente, ali não está aparecendo. São somente 2 cores que trabalham. O livro ele é todo resolvido em 2 cores, que é um vermelho fluorescente, cítrico, e um azul. E tem outro detalhe também do projeto gráfico, que eu acho que é legal falar logo, que, por essa questão de uma sugestão das imagens cinematográficas, eu fiz o livro sempre dialogando imagem e texto, pensando muito nessa relação. O Roger fala muito sobre isso, assim, sobre o poder das imagens, o poder do texto, e eu fiquei achando interessante criar sempre esse paralelismo entre as 2 coisas, né? E uma vez que o texto já fala uma imagem, eu tentei me ocupar de não ficar reproduzindo a mesma imagem, às vezes criando outras imagens que não só as que o texto já fala, né?
Pode passar. E tem detalhes, assim, por exemplo, tem essa história do primo que levava uma lata de pêssego em calda embrulhada num jornal, que, de fato, é uma história que acontece, existia essa pessoa, né? E aí, primeiro desenhei as pedras e essas formas das quais as pedras são compostas, elas foram cada vez mais ocupando espaço no projeto gráfico. Pode passar. Aqui são duas imagens também. A primeira de cima é a entrada do hall do Cine Brasília, que é um capítulo que se passa onde as crianças estão indo assistir um filme. Então, tem muito desses momentos imaginativos junto de um ambiente ocupado, né? Esse daqui já é uma entrada de um apartamento com a barreira de Cobogós, que é um elemento da arquitetura muito presente em Brasília, né? Esses painéis vazados de concreto. Pode passar. E aqui estão duas cenas que se passam num apartamento onde os dois estão, e justamente é nesse momento em que ele faz alusão à questão da Vila Amauri, que ele começa a pensar sobre esse lugar que foi encharcado, né? Então, eu trouxe essa informação também de um meio surreal de pensar um ambiente que está sendo preenchido de água, assim, né? E isso daqui eu acho legal mostrar também, que foi um dos primeiros rascunhos que eu fiz de projeto gráfico, mostrando essa ideia, né, que eu gostaria que sempre existisse essa convivência entre imagem e texto, imagem e desenho, imagem e palavra. E também eu queria que tivesse esse limite de cores, que fosse resolvido todos em 2 ou 3 cores, para, inclusive, usar essas cores para o texto também, né? E aí, comparando, o próximo já é essa mesma página acabada, né, com tratamento tipográfico já no corpo de texto que a gente testou e chegou numa leitura confortável, nesse desenho que ele é feito à mão, mas aí eu escaneio e separo as duas camadas no Photoshop, né, num programa digital, para conseguir, de fato, mandar para a editora cada camada de uma cor, né? Esse livro, além do projeto gráfico das ilustrações, eu acabei fazendo também o fechamento do arquivo para impressão, que é uma coisa bem técnica, mas que eu acabei fazendo porque ia ser mais fácil, como eu já estava concebendo as imagens dessa forma, eu mesmo fechar, do que alguém da editora, alguma coisa assim. Pode passar. E essa questão de usar 2 cores só, ele é todo resolvido em 2 cores, né, mais a cor do papel, que ele é todo nesse papel pólen bold, que ele tem uma texturinha e não é exatamente branco, né, ele é meio amarelado. E então acaba virando um livro todo em 3 cores, a cor do papel, mais esse Pantone azul e esse Pantone cítrico fluo. Isso, para mim, serve para criar uma restrição. Eu funciono muito melhor quando existe uma restrição. Assim, quando você pode fazer tudo que você quiser, de todos os assuntos, todas as técnicas, eu fico meio sem saber para onde que eu vou. É que nem quando eu entro no YouTube e eu posso escolher qualquer música do mundo, me dá um branco. Assim. Eu acho que quando tem um tema, uma restrição, eu consigo me dar um pouco melhor. Assim. E aí eu acabei escolhendo isso. Vou resolver o livro inteiro em 2 cores. Eu fiz ele com um guache preto e esse tom cítrico era um pigmento de serigrafia mesmo, né? No mesmo tom do Pantone. Então, eu desenhei todo nessas 2 cores, e aí depois, no computador, eu separei as cores, fiz a imposição, e acabou criando isso. Assim, né? Tem momentos em que o fundo da página tem cores diferentes. Isso acaba criando um ambiente. Assim, o clima da página, o clima da história vai mudando. E eu propus isso, e o Roger super aceitou. Inclusive, ele brigou muito comigo, porque eu coloquei meu nome como Ilustrações Felipe Cavalcante. Ele brigou muito, ele falou que está errado, não é isso, tinha que ser Roger e Felipe, e só. Mas, enfim, eu coloquei, porque tal, mas eu entendo que ele está brigando comigo, assim, porque é uma influência muito grande na história. E ele gosta disso, e ele faz questão de manter esse lugar. Então, aconteceu isso, e ele permitiu eu influenciar a história desse tanto, assim, mudar o clima de um momento, porque eu enxerguei aquilo e ele falou, ótimo, é isso. Então, as cores acabaram virando personagens do livro. Assim, né? O tempo inteiro elas pontuam algumas coisas, né? Tanto um destaque para essa cor, esse vermelho, quanto uma coisa mais neutra, mas eles são, de fato, personagens do livro.
Pode passar. E essa aqui é uma das imagens, uma das passagens, né, que a Clarice está conversando com a tia, ela está fazendo um carinho na cabeça, e ela está falando sobre esses livros proibidos. Que livros são esses? Por que os livros de capa vermelha são proibidos? Ela está pensando, quais são os conteúdos desse livro? Aí é o momento que ela está quase indo dormir, que ela fala em voz alta que Chapeuzinho Vermelho, então, deve ser um livro proibido, né? Muito proibido, porque é muito vermelho. E aí ela fala em voz alta, assim, na Chapeuzinho Vermelha subversiva. O lobo fica louco. E tem essas coisas, esses momentos, assim, né? Pode passar. Essa aqui é um capítulo muito chave do livro, e é uma história real também, em que duas pessoas estavam procurando livros subversivos para tirar do apartamento, porque a censura estava indo no apartamento procurar os livros. Então, essas duas pessoas foram na frente, né? E uma delas é a mãe da Clarice e outra é a mãe do Tarso, duas amigas, e está um conversando com o outro, conversa que eles vão pescando, né, de história, a curiosidade de criança e a sagacidade de perceber que aquele assunto também é misterioso. E aí ele conta dessa cena em que as duas estão lá procurando os livros para esconder e elas não conseguem achar os livros porque os livros são escondidos. Uma outra vertente de esconder livros que não é jogar no lago nem tacar fogo é botar uma capa falsa. Então acontecia isso, né, de vários livros com capa falsa, o que deixa mais difícil de encontrar. Ah, olha, que demais. Que demais. É uma técnica sensacional, né? E aí, nesse momento, elas estavam procurando esses livros das capas falsas, e aí chega um carro com dois sensores, né? Dois deles, né? E aí eles entram, conseguem subir, porque vem uma carta jogada com endereço, sobem no apartamento, e aí as duas percebem que eles estão chegando, uma tranca a outra no armário, e aí ela é pega, e a outra só não é presa porque estava escondida, de fato, trancada no armário. E tem essas histórias super tensas, né? Pensar que a pessoa foi sequestrada, né? Foi para o interrogatório, e a outra só sobreviveu porque ela ficou trancada no armário e alguém depois entrou no apartamento e abriu para ela. E aí fica nisso, assim, né? Nesse pedacinho, deixa eu ler um pedaço. Isso aí é na hora que ele prende, né, ela e fala... A conversa terminava ali. Eles seguraram sua mãe pelo cotovelo, ajeitou o vestido, arrancou um canto da blusa querendo tirar um fio que não existia. Tudo antes de sair. Como é que você sabe disso? Sua mãe estava presa no armário. Aí o Tarso fala, essa parte eu imaginei. Foi bem desse jeito, tenho certeza. Levaram sua mãe, até hoje. Então o livro ele tem esse teor, assim, né? De fato, pessoas desaparecidas. Isso, para uma criança, para a gente é assustador, né? Pode passar. E aí me chegou a essa reflexão, assim, como é que eu vou representar eles, né? Eu cheguei a fazer uns rascunhos com pessoas de uniforme, de chapéu, de capacete, e eu achei que não era um lado muito justo de contar essa história, assim, tão panfletário desse jeito, assim. E me fez levar essa reflexão que, na verdade, eles não são tão diferentes de nós, assim. E aí estava surgindo essa questão da pedra como elemento fundamental, e eu acabei construindo a forma de representar eles como seres feitos de pedra. E esse aqui é uma das passagens do livro que eu acho mais incríveis, que fala sobre um censor que era responsável por cortar filmes, e ele tinha que ver vários filmes para escolher os pedaços que ele ia cortar. Só que daí ele começou a ter que ver tantos filmes que se apaixonou pelo cinema, se apaixonou pelos filmes e começou a esconder esses filmes para que eles não fossem cortados. E aí a Clarice faz isso, né? Eles fazem esse comentário. Então, ele é o mais subversivo de todos eles, porque ele deu a volta. Então, acabou acontecendo isso. Assim, eu acabei colocando essas figuras com esse formato de pedra. Pode passar.
E a pedra virou um elemento fundamental do projeto gráfico, justamente por serem muitos fragmentos, por não ser tão simples assim, essa questão do bem e mal, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento de polarização que tem um pouco a ver com isso, assim, né? Não são só eles lá e nós aqui. Existe uma complexidade muito maior no meio de campo, e essa imagem muito fragmentada, feita de diversas nuances e cores, para mim é uma forma de trazer um pouco essa reflexão, assim, de que, na verdade, nós somos muito fragmentados, né? É uma responsabilidade nossa também refletir sobre isso nas ações mais mínimas possíveis, assim, não é só esquerda, direita, né? Bem e mal, é um pouco mais, bem mais complicado do que isso, assim. E a pedra ter virado um elemento tão fundamental em função disso, assim. Também essa questão do tempo, né? O tempo de concepção de uma pedra é muito maior do que o tempo do homem. Então, trazer um pouco essa outra questão. Pode passar? E aí, aqui é como, no final das contas, a gente concebeu o livro, assim, né? Ele tem uma capa vermelha, ele acaba... É uma capa misteriosa, né? Que a gente, inclusive, não coloca qual que é a tradução desse texto, justamente para ficar esse mistério no ar, em coreano, porque, em algum momento, o próprio Tarso começa a pensar na China, pensar na Coreia, e também tem uma relação muito forte do Roger, né? O Roger, ele teve a oportunidade de, com o trabalho dele, alcançar muitas coisas. Eu acho que esse filtro passa um pouco por aí, assim, né? Ser publicado em chinês, de fato, pensar no alcance da imagem em outros idiomas, né? Os textos que não têm, os textos, desenhos que não têm palavras, eles são muito incríveis por isso, né? Como a música, você consegue chegar num lugar que tem outro idioma e se comunicar, né? Eu tive a oportunidade de expor os originais desse livro numa exposição que teve na China, e para mim isso é muito forte, assim, pensar que como que essa leitura dessas imagens é feita num outro contexto cultural, social, né? E a gente acabou fazendo essa opção de esconder o livro com uma capa falsa, que essa é a capa falsa, e a capa do livro, de fato, é essa, para colocar isso, assim, né? Tem um capítulo que não tem desenho, que fala sobre livros de capa falsa, assim. Então, para mim, me interessa também que essa ilustração não esteja exatamente do lado do texto, assim. Tem vezes que o texto contou uma coisa só depois que aparece aquela imagem, como se ela já existisse um pouco na cabeça, assim. E virou essa solução do livro que está sendo amarrado com a pedra, que pode cair no rio, né? Como é que a gente vai trabalhar o livro, né? Tem várias formas. Pode passar. E essa é uma última imagem que não dá para ver tão bem as cores, mas é o desenho original, né? São desenhos grandes, e ele é todo desenhado o preto com guache, que daí eu consigo diluir na água e ter essas diferentes nuances. E esse laranja, que aí não dá para ver muito bem, né? Mas que é esse tom aqui, que eu fiz com pigmento de serigrafia mesmo, para conseguir que ele ficasse 100% chapado e usar essa questão das duas cores com bastante contraste. E aí, para terminar, eu pensei de ler um trechinho de um livro que está mexendo bastante comigo atualmente, que é esse do Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu acho que a gente está precisando disso, assim. E pensando principalmente nessa relação da população indígena, que está aí inventando ideias para adiar o fim do mundo desde que o homem branco chegou, né? Então, para a gente, na verdade, está muito mais fácil. É importante lembrar isso. Então, vou ler o finalzinho de uma palestra que ele fez, que o tema era esse, foi em Portugal, de 2019, acho que é desse ano. Que ele diz, o Ailton Krenak: cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não horizonte prospectivo, mas existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com liberdade que fomos capazes de inventar. Não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável,
vamos, pelo menos, ser capazes de manter as nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós está aqui, que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de humanidade com o mesmo protocolo. Porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar e tirar a nossa alegria de estar vivos. Ayrton Krenak. E aí, acho que agora a gente abre para pergunta. Bom, gente, diante disso tudo, a gente pode perceber que esse livro é indispensável nas salas de leitura. Temos professores aqui, e eu já li umas 3 vezes, e cada vez que eu leio, eu descubro novas coisas ali. Né? Ele tem passagens enigmáticas, né? para serem preenchidas. E é muito importante ter esse livro com a gente, estar vendo aí, né? E aproveitar que o ilustrador está aqui. E também, ele esqueceu de falar, eu também, que esse livro está como finalista do Prêmio Jabuti. Né? Vamos torcer aí. Na categoria Literatura Juvenil. Tem o projeto gráfico mesmo. Para mim, foi uma surpresa muito grande esse livro estar como finalista em projeto gráfico, não é nem projeto gráfico infantil, porque daí começa a concorrer com todos os livros. São, enfim, pessoas que eu admiro bastante, inclusive, que estão ali, que para mim é muito, muito importante. Está como o melhor projeto juvenil e projeto gráfico, as 2 categorias. Gente, é sensacional, né? E o Felipe é tão novinho assim. Fico imaginando ele daqui a um tempo. Foi a tua primeira experiência, né, de literatura infantil? Eu já ilustro há muito tempo e faço design gráfico há muito tempo, mas essa foi a primeira vez que eu fiz as 2 coisas tão amarradas. E, para mim, como designer e ilustrador, realmente é uma situação muito interessante, assim, porque, às vezes, você faz só a ilustração, entrega, e aí tem um outro momento de colaboração que é legal também, de alguém pensar o projeto gráfico. Mas, como eu penso as 2 coisas, para mim, faz mais sentido. Assim, uma coisa está diretamente relacionada, conectada à outra. Então, gente, vamos abrir para perguntas. Para ver se a mãe se levantou a mão. Tem uma ali que pediu longe para vocês. Roger Mello, pergunta de Austin. Como foi a pesquisa no álbum de retratos da avó para compor os personagens e quanto mudaram os personagens visualmente através dessa filosofia gráfico-narrativa? A pesquisa foi deliciosa. Roger perguntou. Foi uma pesquisa deliciosa porque, enfim, eu sempre gosto de ver álbum de família, assim, né? Tem muita história ali, é um potencial gerador de acesso a essas histórias, né? Porque tem isso com família, né? As histórias existem, mas se você não for curioso, às vezes você não chega nelas, né? Então, com o álbum de família, eu tive a oportunidade, não, mas e isso aqui? Que lugar era esse? Fala um pouco desse carro. Então, com as fotos ali foi muito legal, mas, ao mesmo tempo que na hora de fazer a concepção gráfica, que ele perguntou também, eu já estava muito envolvido por um próprio universo que estava sendo criado ali pelos rascunhos e pelos desenhos. Eles foram feitos numa sequência, assim, né? Eu comecei a fazer e fui fazendo, então eu fui aceitando esses elementos que foram aparecendo como uma coisa em concepção. Então, o próprio processo também mandou muito, mais do que o que eu tinha imaginado antes. Assim, eu fiz desenhos que eu acabei não usando, mas para me ajudar a tirar um pouco da nuvem e ver para onde que eu queria enxergar melhor. A pergunta que eu vou fazer, José Leandro, né? Meu nome, eu sou professor de História, e a pergunta era justamente parecida com essa, né? Então, vou fazer um comentário em cima disso. A primeira vez que eu vi um livro
ilustrado com essa relação de parentesco foi do próprio Manuel de Barros, que a filha fez a ilustração, né? E ali tinha muito da questão familiar, né? Tinha muito das histórias do pai e tal, enfim. E quando eu olhei, olhando aqui as ilustrações, comecei a perceber que não tem, não identifiquei isso. Ele é muito mais universal, ele é muito mais ligado à questão artística. Eu vi muito mais as referências ali da arquitetura, dos traços de Brasília, do que da questão familiar, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, porque faz a gente realmente emergir dentro. Eu não li o livro ainda, mas já tem o projeto gráfico, ele tem essa importância justamente porque eu já consigo sentir a atmosfera do livro, dentro da história, né, do que vocês foram contando, vocês foram falando. Então, primeiro, parabenizar pelo trabalho, que eu acho fantástico, e eu acho que é importante também a gente pensar sempre nessa questão. Livros ilustrados, eles são leituras, né? A ilustração é uma leitura à parte, né? Ela está sendo lida também por quem vai consumir o livro. Totalmente, concordo totalmente. Só complementando o que o Zé Leandro falou, que é difícil um livro juvenil ter ilustração, né? Embora esse adjetivo juvenil, esse livro é para todas as idades, né? Mas é difícil, porque as crianças vão crescendo e as ilustrações vão desaparecendo dos livros, né? Então, parabéns mesmo por vocês acreditarem nesse potencial. Isso que você falou de ter ou não essa questão familiar, né, piada interna, o livro é totalmente recheado por essas histórias, porque elas que concebem o livro, mas acho que também teve um interesse tanto dele quanto o meu de tornar essa história que é pesada, que é recente, que é muito dura ainda, acessível. Eu acho que às vezes o desenho ele tem esse poder também, né? Não exatamente um poder, mas é um lugar que ele ocupa, assim, né? Você pode aproximar ou distanciar um assunto. E a gente quis criar ele todo misterioso também para despertar mais curiosidade, não entregar todas as informações, assim. Mas também tem essa relação. Ele me convidou também por estar dentro das histórias, por ter essa ótica que entende um pouco essas histórias no contexto da cidade também. Você já me respondeu. Eu ia perguntar sobre essa relação sua com o Roger. Então, quero te parabenizar. Eu li Clarice, já era apaixonada por Clarice, agora estou mais ainda, porque eu tive no lançamento, ano passado, no Ler. Mas você falou pouquinho, né? Deixou para o Roger falar. Então, assim, você que tem que divulgar, porque dá mais vontade de ler. Eu já li 3 vezes, vou sair daqui e vou ler de novo. Foi muito legal. Parabéns, parabéns. Que demais. Essa coisa da relação com o Roger, ele me convidou para ilustrar um livro dele, e, para mim, isso foi uma coisa que me fez tremer nas bases, assim, porque não só porque eu acho o desenho incrível, mas por entender uma sensibilidade em como chegar no assunto. Então, já veio para mim com essa responsa. Então, para mim, foi trabalhoso, mas mais aventuresco nesse sentido. Não, eu acho interessante frisar aquilo que ele falou antes, que não tinha tantas referências familiares nos desenhos, mas eu discordo, assim, eu acho o contrário. Eu acho que, na verdade, tem muitas referências no próprio traço e que, como você já disse antes, assim, que é evidente que o traço do Roger e coisa, interfere no seu trabalho também enquanto influência, mas eu acho que nesse trabalho em particular isso é mais evidente. Assim, tem até uma tônica sua de buscar referenciais do trabalho do Roger e incluir esse. Acho que você poderia desenvolver um pouco mais sobre isso, assim, quanto que esse trabalho em particular tem também uma aproximação sua desse universo gráfico do Roger, né? Sim, com certeza. E assim, eu sou ilustrador e eu tenho um tio que não é um parâmetro na ilustração, porque é um trabalho que é meio sem igual, assim, né? Para mim, eu me sinto muito privilegiado, mas ao mesmo tempo que essa coisa, né? Uma vez que para mim ficou claro que o Roger era muito genial, ufa, não preciso ser tão genial assim. Mas é de fato uma referência que para mim é muito presente e eu não tento negar em momento nenhum, assim, porque é uma referência muito forte. Talvez a gente pode voltar em um slide específico. Acho que o menino saiu. Mas tem um slide específico, aquele que é o primo, está do lado da...
da lata de pêssego. Acho que eu nunca falei para o Roger, assim, mas é o primo, mas eu vejo um pouco ele no traço do desenho, assim, a camisa. Tem essas coisas que estão dentro que não precisam exatamente chegar no público, né, mas elas existem. Sim, sim, ele despertou talvez em mim vários interesses, como esse. Ele fala várias coisas que eu acho geniais, assim. Por exemplo, ele não entende que tem pessoas que desenham bem, que desenham mal. Tem pessoas que param de desenhar e as que continuam desenhando. Ele fala também que gosta de desenhar passarinho, porque qualquer passarinho que você desenhar é possível que ele exista. Só que ele vai lá e conhece todas as espécies pelo nome científico. No livro ele fala que é melhor desenhar animais e plantas, que eles ficam melhores desenhados do que na foto. Eu só queria fazer um comentário e depois partilhar uma informação. O comentário é assim, que eu achei que, nesse momento, essa informação que você traz sobre o fazer do livro, eu acho que ele se torna ainda mais importante e necessário, né? Porque, como a gente está vivendo uma coisa assim, de umas críticas muito furiosas e, ao mesmo tempo, muito rápidas, muito instantâneas, sem conhecimento, então isso traz a noção de que tem todo um trabalho, uma informação, um estudo para trazer aquilo, né? Seja na linguagem escrita ou na linguagem de imagem. E a informação, que eu não sei, talvez alguns aqui já sabem, mas em Lampedusa, na Itália, onde chegaram muitos refugiados, né, o IB criou uma biblioteca para as crianças que chegam, em que só existem livros só com imagens, de vários países diferentes, de vários autores diferentes, nessa ideia que aí as crianças não iam ter barreira de ter acesso e nem de conversar de alguma forma sobre elas, né? Então, realmente, é uma coisa fantástica. Nossa, sensacional. O IB, assim como a Finilide, são dois órgãos que estão em uma resistência, num trabalho que tem que ser dito mesmo, que é impressionante e fundamental. E o que você comentou me fez lembrar, e é importante falar, assim, que eu acho que eu falei um pouco de Brasília, como uma cidade que nasce da concepção que é materializada, talvez fazendo uma metáfora ao próprio livro, assim, porque acontece isso, assim, o livro chega como uma ideia completamente abstrata e ela vai tomando forma até que chega uma hora que ela se conclui. E nisso são muitas pessoas envolvidas. Acho legal de falar, assim, tem claro, o Roger escreveu, concebeu o livro, entregou para mim, que já é um segundo filtro para interpretar e visualizar, mas tem diversas outras pessoas que participaram no processo, né? O pessoal da editora. Só um comentário rápido, assim, mas a pessoa que revisou o livro, que é a Dulce Seabra, ela me mandou um envelope com toda a revisão à mão, assim. Eu achei aquilo extremamente perigoso, porque se perdesse, não sei se ela tinha registro, mas eu virei amigo dela naquela conversa de nota de rodapé. Sabe, a gente criou uma relação nesse momento, e é importante falar isso, assim, esse processo de materialização do livro, ele passa por muitas mãos. Quem foi lá na gráfica, acompanhou, viu se a impressão estava boa, e para todo mundo é esse processo de uma ideia abstrata que vai aos poucos virando palpável, vai ganhando, né? leituras a partir mesmo do próprio fazer, né? E o livro é uma metáfora mais forte disso, porque ele é um objeto tridimensional, que tem cheiro, que caminha mais do que a gente, né? Alguém tem mais uma pergunta? Eu acho que nós falamos, mas o livro...
O livro Clarice remete à escritora Clarice Lispector, né? E o Roger falou, né? Quer falar? Queria só ler. É porque a partir de um texto que ela faz sobre Brasília, né? Que ela fala que Brasília é uma praia sem mar, foi criada na linha do infinito. É lindo esse texto. Depois vocês procurem na internet, texto de Clarice, eu esqueci o nome, é texto de Clarice para Brasília. Põe alguma coisa assim. Vale bastante a pena ter contato a esse texto, que ela fala dos brasiliários. E é legal porque é uma visão altamente crítica à Brasília. Não é essa coisa, Brasília é magnífico, não. É super crítico e traz essa figura, né? A Clarice ela é totalmente presente, não só na personagem, mas também nas ideias, né? O livro ele começa com um textinho pequeno da Clarice Lispector, que é: certos silêncios fazem meu filho dizer: puxa vida, os adultos são de morte. Essa parte está na nossa carta da Clarice Lispector, falando de Brasília, né? Então, ninguém mais tem pergunta? Então, eu quero agradecer ao Felipe Cavalcante. Vamos torcer aí para o Jabuti, né? E para mais prêmios, né? Foi premiado, foi ao concurso aqui da Finilídia,